Momentos de esclarecimento, levando o conhecimento da verdade que liberta, para que possamos ter o nosso entendimento iluminado, para que a nossa fé ela esteja guiada na direção de Deus e não dentro da confusão dos homens. A nossa fé tem que estar guiada pela luz de Deus, a sua palavra, não dentro do pensamento, do entendimento, dos preceitos, dos valores, das interpretações dos homens. Nós não podemos nos deixar guiar pelo pastor, pelo papa, pelo padre, pelo teólogo, pelo doutor, pelo bacharel, pelo mestre. Nós temos que ser guiados por um só mestre. O nosso único guia espiritual é Jesus. É por ele que temos que ser guiados. A palavra dele é lâmpada e luz que nos guia para que a gente, neste mundo de trevas, não se perca. Diante de tanta confusão de verdade de Deus, de teologia, de doutrina, de caminho verdadeiro, há uma só verdade, há um só caminho, há uma só porta para dar acesso a Deus, o homem que está afastado dele, só por uma porta, por um caminho, um só. E quem conhece essa porta, esse caminho, não vive embaraçado, confuso, cheio de incerteza, indo ali, aqui e acolá, buscando a Deus ali, aqui e acolá, achando que vai encontrar Deus por ali, aqui e acolá. E é por isso que nós temos que estar com a nossa vida guiada pela luz de Deus. Como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Por quê? O salmista, quem guiava a vida dele para com Deus, era a palavra de Deus. Ele está expressando que ele é guiado na vida com Deus pela palavra. O caminho que ele anda, que ele trilha, que ele se conduz, na direção que ele segue para uma vida com Deus, não é por nenhum outro meio, é pela palavra. O próprio Jesus vai dizer que veio ao mundo como luz, para que os que estão nas trevas passem das trevas para a luz. E não andem mais perdidos, errantes, sem direção, indo a um final de um abismo sem volta. O caminho que o homem está andando sem ser a direção de Deus, ele está se conduzindo para o final de um abismo, sem volta para a eternidade. Uma eternidade sem Deus. E é por isso que nós temos que ter o nosso conhecimento de Cristo, a luz de Deus, o guia da nossa vida, por onde vamos andar verdadeiramente no caminho de Deus, é Jesus. A verdade de Deus é Jesus. A vida com Deus é por Jesus. E todos que quiserem no final chegar a Deus, tem que estar em Cristo, andando por Cristo. Sem Cristo, todos na eternidade irão à perdição. Então nós precisamos buscar o conhecimento dessa verdade, porque só seremos libertos da mentira se conhecermos a verdade e pela verdade estivermos caminhando e andando. Quantos estão aí acreditando que estão na verdade, acreditando que vão terminar numa vida eterna com Deus? Quantos estão aí acreditando que vão, no final desta vida, para o paraíso, para a eternidade, para a vida de paz, de gozo e abundância com Deus? Quantos estão aí aprisionados na mentira do diabo, levando eles a perder-se dessa direção, e eles entendendo que estão nessa direção? Isso é muito sério. O meu trabalho é comunicar a verdade do Evangelho. Eu sou um comunicador da verdade do Evangelho. Pregador é isso, é comunicador. Pregador não é nenhum animador
criador de evento, de movimento. Pregador é um comunicador da verdade, que leva, esclarece com a verdade, informa o mundo a verdade, combate a mentira usando a verdade, pregando a verdade. Eu sou um comunicador da verdade, porque eu conheci essa verdade. Verdade essa que o homem, para ser liberto, precisa conhecer. Como disse Jesus, se andarmos guiado por Ele, na palavra dEle, vamos estar conhecendo a verdade, que essa verdade é Ele. Foi Ele que trouxe o conhecimento que o homem precisa ter para a vida com Deus. Foi trazida por Ele. E quem tem esse conhecimento é liberto. Jesus vai dizer isso, João 8, 31 e 32. Todo aquele que está guiado por Cristo é discípulo de Cristo. Não está nas trevas, está na luz. Não está mais preso na mentira do diabo, porque conheceu a verdade e está liberto. Liberto em Cristo, guiado por Cristo, estando em Cristo e a palavra de Cristo em nós, nos guiando. É a luz, é a lâmpada para guiar os nossos caminhos, nossos passos na vida de fé com Deus, para que nós não venhamos a se perder da direção, a desviar do caminho, até o entendimento obscurecido, perder o entendimento da verdade. Nós precisamos estar com a nossa lâmpada acesa e a nossa botija cheia do azeite. Mas não é esses movimentos aí de culto de azeite. A botija é a tua vida, cheia do Espírito Santo. A lâmpada acesa é a tua mente, iluminada com o entendimento da palavra, para que tu esteja se conduzindo verdadeiramente em Deus e por Deus. Neste mundo de trevas, trevas fala da mentira do diabo em relação a Deus. É muita mentira pregada como verdade de Deus. Olha a divisão que o mundo vive dentro da religião. Cada conceito religioso se denomina a verdade de Deus. Cada instituição religiosa se colocam como a detentora de Deus. Exclusivizam Deus dentro delas, por meio delas. Cada instituição religiosa mostra para o povo o caminho para Deus por meio das suas instituições. E cada uma conduz o povo nos seus caminhos, nas suas verdades relativas. E o povo perdido da verdade de Deus. Por isso que a humanidade está perdida neste mundo. Porque estão andando em caminhos que tiram elas da direção de Deus. Mas elas pensam que estão andando na vida com Deus. Que estão na vida com Deus. Que estão na verdade. Olha o que o diabo faz com as pessoas que estão presas na mentira dele. Com as pessoas que estão sendo guiadas nas trevas, que é a mentira de Satanás. E é por isso que precisamos da luz de Deus. A luz de Deus é a palavra, é Cristo, é a partir de Cristo que vamos ter o conhecimento da verdade. É a partir de Cristo que vamos ter a nossa mente iluminada para sair das trevas e do poder de Satanás. É a partir de Cristo, pela mensagem do Evangelho. Ah, Deus! É tanta distração tirando o povo da verdade do Evangelho. É tanto evento, Deus. É tanta atração, atividade, entretenimento. É tanto sacrifício. É tanto caminho, direção e meios que o povo está seguindo, indo, vivendo e praticando, como se fosse para ti, que não é o que o Evangelho ensina. O que o povo precisa é o conhecimento do Evangelho. A mensagem, a informação do Evangelho. Aonde você vai encontrar salvação é o poder de Deus. O poder de Deus não é uma igreja, não é um líder religioso de igreja. Não é um culto de igreja, não é um movimento de cura, de milagre, de poder. O poder de Deus é o Evangelho. É por ele que o homem é curado, é liberto, é transformado, é restaurado, encontra o caminho para Deus. O Evangelho. Romanos,
16, 1,16, Paulo vai dizer que o poder do Evangelho é o poder da salvação. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E crendo, só será salvo se permanecer no Evangelho. Porque se não permanecer no Evangelho, crer e depois se desviar ou apostatar da direção do Evangelho, não pode se salvar. Foi o que Paulo disse, 1 Coríntios 15, 2. O que a humanidade precisa é ter o conhecimento da verdade que liberta. É ter a informação do Evangelho. Por onde elas podem salvar-se, encontrar salvação. Foi Jesus quem disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. A humanidade não precisa de tantas igrejas, porque Jesus não mandou implantar igrejas. Esse princípio não vem de Deus. Esse princípio vem do diabo para desviar o povo de Deus. Jesus mandou pregar o Evangelho. A humanidade precisa da pregação do Evangelho, que dá o conhecimento ao homem do religar de Deus. Por onde o homem vai ser ligado, reconciliado com Deus? Você só pode ter o conhecimento do religar de Deus pelo Evangelho. Não por dentro de igrejas evangélicas, católicas ou nenhuma outra. Porque o diabo implantou a religião para botar na mente do povo que o caminho para Deus é a religião. Que a vida com Deus é dentro da religião. Que o servir a Deus é nas instituições religiosas. O Evangelho não ensina isso. Você precisa conhecer a verdade, para que a sua vida seja liberta uma das maiores prisões de Satanás, que é o sistema religioso, com a ideia de vida de Deus, com a ideia de mundo de Deus, com a ideia de caminho para Deus, que o povo tem dentro da religião. Isso é uma grande armadilha de Satanás. É uma das principais mentiras do diabo, por onde ele mantém muitas pessoas presas, impedindo-as do conhecimento de Deus e do caminho que as leva a Deus, mantendo essas pessoas presas, perdidas de Deus, e o pior de tudo, se afastando cada dia mais de Deus, perdendo a oportunidade, não dando ouvido à verdade, e no final do labor da vida, quando deste mundo partir, vão sofrer a grande decepção, vergonha e desprezo eterno, porque não creram na verdade, devotaram, consagraram, escravizaram suas vidas na mentira do diabo dentro da religião. E o pior de tudo, pensando que estavam servindo a Deus. Essa vai ser a maior decepção daqueles que partem nesse caminho, que não dão ouvido à verdade, enquanto podem, para se salvar. Esse é o trabalho que nós, igreja, temos que fazer no mundo. Não é abrir ambiente, escravizar pessoas sobre regra, norma, trabalho, obrigação, sacrifício, penitência, metas, cultos. Jesus não deixou isso. Jesus não mandou ninguém abrir instituição e chamar o povo para encontrar Deus dentro dela, por meio dela. Jesus não ordenou isso. Isso é uma perversão do diabo, pervertendo e falsificando o princípio do Evangelho. O Evangelho não chama ninguém, o Evangelho não conduz ninguém. A mensagem, a informação do Evangelho não leva ninguém a buscar, a estar e viver, servir para Deus dentro de nenhuma igreja, como meio de salvação, como um lugar místico onde Deus está, onde ele adora, serve e vive para Deus. O Evangelho não ensina isso. O diabo criou essa mentira de igreja, casa de Deus, colocou o homem para criar as regras, as normas, e prender o povo lá, na autoridade dele, fazendo os homens como guia de Deus para o povo. Olha para aí, olha o que acontece dentro dessa mentira, que tira você da verdade, que desvia você da direção do Evangelho. O Evangelho nos mostra um só caminho, um só guia, uma só luz para a nossa vida ser conduzida para Deus. O sistema religioso
leva as pessoas a entenderem que elas precisam de um guia espiritual, líder religioso, autoridade espiritual de Deus para a vida do povo, onde o povo está lá submetido, errando o alvo, oferecendo adoração a Deus pelo intermédio do homem, vivendo sua vida com Deus pelo intermédio dos homens dentro das igrejas, escravizando e devotando e consagrando suas vidas como se fosse para Deus, dentro dos ambientes religiosos, guardando princípios e valores dos homens, que colocam para elas viverem como se fosse meio de graça. Olha o que o diabo faz com a mentira pregada como verdade de Deus, levando os seus mensageiros a se denominarem como de Deus, para enganar os simples, os que não dão ouvido à verdade, na mentira que eles pregam, dizendo que são homem de Deus, dizendo que é revelação, é visão, é decreto de Deus para o povo. E o povo lá, venerando, adorando, seguindo e amando esses homens que estão levando essa multidão dentro desses meios religiosos para um caminho de perdição, tirando-as do caminho da verdade. Essas pessoas estão vivendo uma vida vã, uma fé vã, uma adoração vã, sacrifício de tolo, onde elas sacrificam suas vidas em trabalhos, obrigações, oferendas, flagelos de vida religiosa. Tudo vã. Onde elas devotam sua vida e seu viver, centralizam sua vida e seu viver dentro de uma instituição religiosa, por meio da direção do homem, que é o guia delas para com Deus. Essas pessoas estão perdidas por não dar ouvido à verdade, não aceitam a verdade. A mente dessas pessoas é cauterizada para se manter alienadas na mentira pregada por eles, os ministros de Satanás, que estão nos púlpitos do sistema religioso, onde eles criaram outra mentira de altar, onde eles ensinam o povo que tem que levar o sacrifício, a adoração, a oferta para o altar de Deus, dentro das casas deles que chamam casa de Deus. É uma mentira em cima da outra, irmão. Mas o povo não dá ouvido à verdade. O povo não quer se converter da mentira. E quando alguém prega a verdade, o povo se aborrece. O povo rejeita. O povo combate a verdade e aceita a mentira. Porque o diabo perverteu a verdade do evangelho, criando o evangelho anátema, levantando os seus ministros para pregar esse evangelho, os falsos profetas, que têm enganado muitos, porque não são prudentes na fé, não examinam, não guardam, não priorizam a doutrina de Cristo nas suas vidas. O que essas pessoas priorizam é o seu amor, seu zelo, sua devoção às suas igrejas, pela direção dos seus líderes. Não amam a palavra, não examinam a palavra, não têm cuidado da doutrina de Cristo, como disse Paulo. Cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. O povo está priorizando e cuidando da sua vida dentro de igreja, em culto, em obrigação, em trabalho, em tarefa, em responsabilidade, em compromisso, em meta, como se fosse obra, serviço para Deus, dentro da mentira de Satanás. Você precisa direcionar a sua vida, seu entendimento, sua direção de fé em Deus, pela palavra, a verdade de Deus, o que Cristo trouxe, o evangelho da salvação, as boas novas, que dá ao homem o conhecimento do livramento, da esperança, do caminho de volta para Deus, o evangelho. Você precisa ter o conhecimento da verdade. E é por isso que eu digo, a humanidade não precisa de igreja. Porque se a humanidade fosse ter uma vida abençoada e livre da opressão do diabo por meio de igreja, o diabo não existia mais. Porque igreja tem muita. Cada esquina tem uma. São milhares, milhões de igrejas. E a situação do povo muito mais miserável ainda. É pastor se suicidando. É religioso entrando em depressão.
tirando suas vidas. É briga, é disputa, é questão judicial, é um matando o outro, é um querendo ser maior do que o outro, é um defendendo o seu ministério, sua igreja, sua instituição. Cada um defendendo valores e princípios, não do Evangelho, mas de suas igrejas, suas instituições, dos seus guias, seus líderes religiosos. A humanidade precisa do Evangelho. Jesus não deu a ordenança a ninguém para levantar e instituir nenhuma instituição religiosa como meio, caminho de vida com Deus. Jesus mandou pregar o Evangelho. O Evangelho é o convite de Deus para o homem chegar a Ele. Não há intermédio. Temos que pregar o Evangelho puro, original e verdadeiro, direto de Cristo, que veio para nós e para o povo. Não esse Evangelho misturado, contaminado, adicionado na influência da religião, pelo intermédio dos líderes religiosos, dentro dos princípios da direção dos valores de religião. Temos que pregar o Evangelho puro, sem intermédio, sem interferência do sistema religioso, sem os valores e os princípios dos homens dentro da religião. O Evangelho de Cristo, puro e verdadeiro, como Cristo pregou. E esse Evangelho nós temos que examinar aqui. E se alguém não prega esse Evangelho, é anátema. Se alguém mistura, deturpa e adiciona outras coisas ao Evangelho de Cristo, esse não é de Deus. Esse é um ministro de Satanás, trabalhando a mentira para levar o povo a desviar-se da verdade, se denominando como de Deus, sendo ele um instrumento de Satanás. Porque de Deus não é quem está nessa ou naquela igreja. De Deus não é quem é líder religioso, tem autoridade de cargo religioso. De Deus não é quem está vivendo um estilo de roupa bonito, de paletó e gravata. De Deus não é quem vive religião. De Deus é quem está na palavra. É quem se mantém fiel a Cristo, na doutrina de Cristo. E se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não é de Deus, esse não tem a Deus. Os religiosos se julgavam de Deus, a ponto de dizer que Jesus não era de Deus. Os religiosos se aborreceram com Jesus, porque Jesus não tinha religião, ele não tinha igreja. Jesus não era da religião judaica, Jesus não era da religião farisaica, Jesus não era de nenhuma religião. Porque Jesus é o próprio Deus que veio buscar o homem para chegar a Ele mesmo. Ele não deixou intermédio de igreja e religião para o homem vir à igreja e chegar a Ele. Ele veio para trazer o homem direto a Ele. Ele disse, vinde a mim. Ele não disse, vão à igreja para estar em mim. Vão à igreja para ter vida comigo. Vão à igreja para me servir. Vão à igreja para me adorar. Jesus disse, vinde a mim. O próprio Deus veio ao mundo para reconciliar o mundo com Ele mesmo, direto nele, através de Jesus. Jesus não deixou nenhum intermédio de igreja, de ritual, de sacrifício, de obrigação religiosa, dentro de nenhuma instituição, pela autoridade de nenhum homem. A autoridade é o próprio Jesus, para a nossa vida, quando nós se submetemos à palavra dele. Não é líder religioso, guardando regra, norma, credos, crença, dogmas de igreja, religião nenhuma. Hoje o povo é ensinado a uma grande confusão, colocando dúvida e incerteza na mente do povo. Não, a igreja verdadeira é essa, não, é aquela. Você só pode estar em Deus se estiver nessa ou naquela igreja. Não, se você não cumprir isso, não guardar isso, não é de Deus, não é salvo. Não, você tem que ter uma igreja para ser de Deus. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Por que é mentira do diabo? Porque Jesus não ensinou isso. Jesus não determinou isso. Jesus não ordenou isso. E nós temos que ser conduzidos e guiados pela luz de Deus, para a nossa vida de fé em Deus. E essa luz é Jesus. Não é o teu líder, é o guia da tua igreja, que tu é guiado por ele. Nós temos que ser guiados pelo único pastor da nossa alma, o nosso único guia e mestre, que é Jesus. O homem se corrompe. O homem é variável.
Quem segue aos homens vai se perder. Mas quem segue a Cristo, que é Deus, já está achado por Deus. Eu não preciso ir ali, aqui e acolá para buscar a Deus. Jesus vai dizer, olha, cuidado. Se alguém disser, está ali, está aqui, acolá, não vá. Não vá. Porque você não precisa buscar a Deus ali, aqui ou acolá. Deus está em você. Se você creu em Jesus e se converteu a Ele. Você é o templo. Você não precisa de templo para adorar a Deus. Você é o templo. Você não precisa de altar para oferecer culto a Deus nem sacrifício. O culto a Deus, o sacrifício, é na tua vida e no teu viver. Submisso a Ele, guardando a palavra dEle. Você não precisa de lugar santo. Santo é você que está em Cristo. Porque Cristo nos santifica para poder estar na comunhão com Deus e Deus habitando em nós. Você não precisa de sacrifício, penitência, flagelo, pacto, voto, campanha, disso, daquilo outro, para alcançar e buscar alguma coisa de Deus. Tu já estás alcançado pela bênção de Deus. Em Cristo. Quem está em Cristo tem essa certeza, tem essa convicção. Não vive a sua vida histérica, fanata, em culto, ali, aqui, acolá, vivendo o ativismo religioso. Porque hoje o que o povo vive é o ativismo religioso, o legalismo religioso, a vida religiosa de igreja, de cumprir devoção, meta, ritos, sacrifícios religiosos, como se fosse para Deus. Quem está em Cristo está liberto disso. Jesus veio libertar o homem disso. O homem vivia preso nesses enganos, pensando que era o meio dele chegar a Deus. Jesus vem e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo, opa, ei, escutem, escutem. Você que busca Deus ali, aqui e acolá. Você que vive esse sacrifício, esse flagelo, essa penitência, para achar que tem vida com Deus, para Deus te abençoar, por meio desses ambientes. Jesus vai dizer, ei, você que acha que é de Deus, que está em Deus, que é salvo, se estiver ali, aqui e acolá, Jesus vai dizer, ei, eu sou, ele. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus vai dizer, venham a mim, creiam em mim, estejam em mim, sigam a mim. O exemplo de homem de fé perfeita que devemos ter e seguir não é o de Abraão, Abraão falhou. Não é o de Jacó, Jacó falhou. Não é o de Davi, Davi falhou. Não é o de Paulo, não é o de Pedro, não é o de Maria. Todos esses falharam, eram pecadores. O exemplo de fé perfeito que nós devemos ter, o guia, o alvo da nossa fé, o guia da nossa alma, o mediador da nossa vida com Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Não é pastor, não é papa, não é padre, não é objeto, não é culto, não é ritual, não é cerimonial, não é igreja. O único mediador da nossa vida com Deus, para que sejamos aprovados para uma vida verdadeira com Deus, é por Jesus, por meio da fé, guardando a palavra dele. O povo hoje está preso no legalismo religioso, vivendo o ativismo religioso, escravizados, irmãos, pensando que estão libertos, na sensação de satisfação, dentro das suas sociais, nos seus ajuntamentos. Eles se alegram, eles se emocionam, e com isso eles acham que Deus está aprovando eles, adorando a Deus em vão. O povo preso dentro desses ambientes, a ponto de escravizar a sua vida, centralizar o seu viver, priorizando mais a sua vida dentro de igreja, pelas igrejas, do que na sua vida pessoal. Que Deus quer que o homem viva com consciência, entendimento, as suas responsabilidades na vida secular. Mas o povo esquece de tudo e centraliza a sua vida dentro de igreja, escravizado na direção de igreja, devoto e consagrado em todo o trabalho, obrigação, compromisso, como se fosse para Deus, por meio e dentro das igrejas. Por quê? Porque assim são ensinados pelos homens, ministros de Satanás, que prende as pessoas, subjugado ao domínio deles, escravizado em trabalho, obrigação, em ativismo e legalismo religioso, dentro das igrejas. Porque eles querem ter o domínio e a autoridade e o controle sobre vocês. E esse domínio, controle e autoridade sobre vocês, eles só podem ter quando vocês se tornam propriedade deles, estando dentro das igrejas deles, sendo propriedade do sistema religioso, negócio deles.
E vocês não querem dar ouvido à verdade para se salvarem. Vocês já fizeram a escolha. Vocês persistem, endurecem o coração, não dão ouvido à verdade e permanecem na mentira, dentro dos caminhos religiosos, pensando que estão na verdade. Guiado pelos falsos profetas, mensageiros de Satanás, que se denominam homens de Deus, que não são, porque a mensagem que eles pregam, a direção que eles conduzem você, os princípios e os valores que eles defendem e guardam para vocês viver, não é o de Deus, não é o Evangelho. Se eles fossem homens de Deus, eles estavam compromissados com a verdade, só com a verdade. Não manipulavam, não falsificavam e nem misturavam o Evangelho de Cristo com os seus preceitos e valores religiosos. Se eles fossem de Deus, eles estavam preocupados em levar vocês e manter vocês firmados em Cristo, estando em Cristo, subjugados a Cristo, na obediência da autoridade de Cristo. Mas eles não querem isso, porque eles querem manter vocês presos, escravizados, subjugados, dentro das igrejas deles, na autoridade deles, no senhorio deles, na direção e guiado por eles, para que eles continuem exercendo sobre vocês domínio e autoridade, prepotentes, arrogantes, soberbos, presunçosos, homens autoritários, que usam de ditadura dentro das igrejas deles, para manter o povo subjugado, escravizado e presos nesses ambientes, cheio de compromisso, cheio de tarefa, cheio de obrigação, cheio de responsabilidade, cheio de atividade. E ai de você se não fizer, ai de você se não cumprir, ai de você se não estiver lá. Porque eles vão colocar a mentira por onde vocês são coagidos de que vocês estão desviados de Deus. Não vai ter bênção de Deus. Estão na maldição de Deus. Porque não estão submissos a eles, escravizados no domínio deles, dentro das igrejas deles. Esse é o propósito por onde eles pregam essa mentira, para manter vocês, como negócio dele, funcionando, mantendo o funcionamento do comércio, das empresas deles, que são as igrejas, que eles dizem que é casa de Deus, fazendo você levar sua contribuição financeira, ensinando a você que ali é a casa do tesouro. Agora eu pergunto, examina a doutrina de Cristo, o Evangelho, e procura ver aonde tem Jesus ou os apóstolos ensinando alguém a levar dinheiro para a casa do tesouro, levar dízimos e oferta para a casa do tesouro. Examina as Escrituras, busca aprender de Cristo e da mensagem de Cristo que os apóstolos pregaram. Aonde tem ou Jesus ou os apóstolos ensinando alguém a adorar a Deus em alguma casa que diz que é de Deus, a buscar a Deus em algum templo, santuário, a estar oferecendo seu sacrifício, sua adoração, diante de altar, onde estão os homens, colocando-se como mediador do povo para com Deus. Essa é a pergunta. É o que eu peço a você. Examine as Escrituras e busque ver aonde Jesus ensinou isso que você está vivendo e praticando, que o teu pastor dentro da tua igreja te ensina a viver, aonde tu tem escravizado, devotado e consagrado a tua vida, centralizando dentro de um ambiente institucional chamado igreja, aonde tu és propriedade, tu és negócio, tu és um produto do sistema religioso no domínio dos homens dentro das igrejas. Conheça a verdade do Evangelho. Seja guiado numa vida de fé com Deus pela luz de Cristo. Não é por nenhum pastor, nem papa, nem padre. Há uma grande confusão. Quantos homens estão aí se levantando dizendo que é de Deus, o outro não é. A verdade é o que ele prega, porque ele traz revelação. Deus deu visão a ele, Deus deu um decreto a ele, Deus mostrou a ele algo. E o povo tudo perdido, buscando a direção de Deus ali, aqui e acolá. Volte-se para a direção de Deus pela palavra dele. Lâmpada e luz para os meus caminhos e para guiar os meus passos é a palavra de Deus. Se conduza por Cristo. Ele é o pastor da tua alma. Ele é o guia espiritual da tua vida com Deus. Ele é o lugar seguro aonde tu deve estar. Ele é o alicerce, é a rocha, é o fundamento da tua fé em Deus. É Jesus. Esteja nele, andando por ele, e você está em Deus. Não é ali, aqui, nem acolá. É aqui,
dentro daquilo que o Evangelho revela, para que a nossa vida esteja com Deus, na direção de Deus, verdadeiramente. Eu sou um comunicador da verdade do Evangelho. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem quiser continuar nos seus caminhos anátema, que continue, sabendo de uma coisa: no final do labor desta vida, só vai prevalecer a diferença. Aí que vamos ver a recompensa de cada um. Eu não estou preocupado com a recompensa do homem dentro da igreja. Não, se você não vir, Deus não vai te dar a tua bênção. A minha bênção para Deus me dar não depende de uma igreja. Não depende de eu estar num culto, numa campanha, pacto, voto. A bênção de Deus na minha vida, a minha vida com Deus, protegida e guardada nele, não depende de uma igreja. Não depende de uma vida escravizada em culto e penitência de igreja. Não depende de ritual, de sacrifício, de cerimonial. Não depende de um homem determinar. Não depende do homem pedir para Deus me abençoar. A bênção na minha vida já foi garantida por Cristo. O meu abençoador é Cristo. O meu galardoador é Cristo. O meu protetor, o meu pastor, o meu guia, a minha esperança, o alvo da minha fé, o alicerce da minha vida com Deus, o fundamento da minha vida com Deus é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Ele é o único mediador entre eu e Deus. Eu não preciso de papa, padre ou pastor, nem de igreja, nem de sacrifício, nem de culto, de campanha, de pacto, de voto, nem de rosa ungida, nem de sal grosso, nem de rosário, escapulário, terço. Eu não preciso de crucifixo, água benta. Eu não preciso de campanha de maldição, campanha de libertação. Eu não preciso da bênção do pastor dentro do culto que ele faz, que diz que Deus vai abençoar, porque ele vai determinar. Eu só preciso estar em Cristo, crer em Cristo e me manter fiel em Cristo. E todas as bênçãos de Deus me alcançarão. Eu não preciso correr atrás. Ela vem até mim quando eu estou em Cristo. Examine isso. Jesus não disse a ninguém: vá para a campanha da vitória. Vá para a campanha da prosperidade. Vá para a campanha da libertação. Vá para a igreja para Deus te abençoar. Vá levar sua oração para o pastor lá no altar da igreja. Porque ele é o guia de Deus, é o mediador de Deus para você. É quem leva a sua oração a Deus. Vá para o pastor para que ele leve o seu pedido, o seu sacrifício para Deus lhe ouvir. Eu não preciso disso. Jesus vai dizer: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Jesus não mandou ninguém para a igreja buscar bênção. Jesus não mandou ninguém adorar a Deus dentro da igreja nem orar. Jesus vai dizer: entra no teu quarto e ora ao teu pai em secreto, que te ouve. Ele não orientou. Onde é que tem, irmão? Me mostra aí, por favor. Onde é que tem alguma direção de Jesus mandando os seus discípulos ir para algum lugar orar, ir para algum templo, ir para algum santuário, oferecer adoração a Deus por meio de algum altar de igreja? Me mostra aí, irmão, por favor. Que eu posso estar errado, eu posso não ter visto. Eu já examinei a palavra e tenho examinado todo dia na minha vida. Porque a minha prioridade é essa. É examinar a palavra para eu não me perder do entendimento de Deus. E eu ainda não vi. Jesus ensina isso que o teu pastor ensina. Que o pastor da igreja A, B ou C ensina. Que esses líderes religiosos ensinam. Onde o povo está escravizado e preso, com as suas vidas devotas, alienadas, subjugadas, na autoridade e no domínio dos homens, dentro da mentira de Satanás, pregada por eles. Me mostra, irmão, por favor. Aonde Jesus ensinou alguém, tem que ter um templo para orar, tem que ter um templo para buscar a Deus, tem que ter um templo para ter comunhão com Deus, tem que ter um templo para estar na ligação com Deus, tem que cumprir isso, cumprir aquilo para ser salvo. Tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado, tem que ser batizado. Me mostra, irmão. Então isso não está no ensino de Jesus. Quem ensina isso são esses mensageiros de Satanás, mercenários, pela ganância, a cobiça, a avareza, por causa de ganho próprio. Eles querem manter o seu altar, eles querem manter o seu trono, eles querem manter o seu poder sobre vocês, eles querem manter vocês escravizados como um negócio e propriedade deles. E para eles manter isso, manter a posição, a riqueza, o poder deles, precisa de vocês para dar tudo isso a eles. E eles fazem isso pela mentira. Por onde vocês estão presos, ensinados, alienados, seguindo no anátema. Porque se eles pregarem a verdade, eles não vão ter esse privilégio. Eles não vão ter
essa autoridade mais que eles têm sobre vocês. Eles tiram vocês da autoridade de Cristo e levam vocês a estar presos, subjugados na autoridade deles. Eles usurpam o lugar de Cristo. Essa é a verdade. Os ladrões que roubam a Deus não é o povo que não dá dízimo. É esses líderes religiosos que levam a mentira para o povo, que roubam o povo, está roubando a Deus. Eles usurpam a autoridade de Cristo. Eles tiram de vocês o sacrifício de Cristo exclusivo, único e singular, para você ser salvo. Eles adicionam ritual religioso, vida religiosa, cerimonial religioso, para você entender que não adianta crer em Jesus, tem que estar na igreja, tem que ser batizado, tem que dar o dízimo, tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo. Vocês estão escravizados. Ouçam a verdade e sejam libertos. Irmãos, desperta tu que dormes. Sai do meio deles. Cristo está te esclarecendo. Se esse momento de esclarecimento não foi aceito por ti, é um sinal que tu estás preso e a tua escolha é permanecer preso na mentira, porque tudo que agora foi levado para você aqui é a luz de Deus, é a verdade para você ser liberto. Se você não aceitar e o teu coração estiver agora combatendo, irado, zangado, furioso, porque está ouvindo a verdade, isso é um sinal de que tua vida está presa por Satanás, na mentira, aonde você está deixando o diabo fazer você desprezar, negar e não aceitar a verdade. Cuidado. Jesus vai dizer que o trabalho do diabo é tirar a palavra do entendimento do homem, para que ele não se salve crendo na palavra. E o diabo tem feito isso na vida de muitas pessoas, milhões e milhares de pessoas que estão dentro das religiões, perdida do entendimento da verdade do Evangelho. O diabo entenebrece o coração, o entendimento dessas pessoas, para que não contemple a verdade do Evangelho, por onde elas são salvas. Porque o trabalho do diabo não é tirar ninguém de igreja, não é a igreja que salva, não é a igreja o lugar de segurança. O trabalho do diabo é tirar o conhecimento do Evangelho do homem, que é o único meio por onde ele é salvo. O poder para o homem ser salvo é o Evangelho, que leva o homem a Cristo. Não é uma igreja que leva o homem a Cristo. Quem leva o homem a Cristo não é a igreja, é Jesus. É o Evangelho que nos leva a Jesus. Vou repetir isso, que é muito importante que essa verdade fique no teu entendimento para te iluminar. Aprenda isso. Quem leva o homem a Deus, a Cristo, não é igreja, é o Evangelho. É pelo Evangelho que você chega a Cristo. É pelo Evangelho que você está em Deus. O chamado de Deus para o homem e a ele é pelo Evangelho, como disse Paulo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Pelo Evangelho, Deus nos chama para a glória de Cristo, para ir a Ele. Não é por igrejas evangélicas, católicas ou nenhuma outra. Não é por religião. Você nunca vai chegar a Deus. Nunca vai estar em Deus por meio da religião de igreja. Isso tem que ser por meio do Evangelho. Aprenda isso, guarde isso. Não é por meio de uma igreja, de uma religião, que você vai chegar a Cristo, a Deus. É por meio do Evangelho. Quando você ouvir, crer e se converter ao Evangelho. Não a uma religião, aderindo a ela e sendo propriedade, produto e negócio da religião. Quando você ouvir a mensagem do Evangelho, crer no Evangelho, se converter a Cristo, que é a direção que o Evangelho mostra a você ir para estar em Deus, aí você vai ser salvo. Entendeu isso? Que Deus abençoe você que ouviu, está ouvindo agora, e que a tua mente seja iluminada, e que a verdade seja recebida por você e conhecida de você, e que você seja liberto diante de milhares e milhões de pessoas que estão aprisionadas na mentira do diabo dentro do sistema religioso. É uma das maiores cadeias de Satanás, por onde ele prende milhares e milhões de pessoas. É a religião, é o sistema religioso. Mas que nesta hora, que esta palavra esteja iluminando o teu entendimento, transformando o teu conhecimento e te libertando dessa mentira. Sai do meio deles para estar numa vida verdadeira com Deus. Amém?